Alô, alô, Marciano, aqui quem fala é André Aguiar, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Tech Faz Sentido, o podcast para falar de tecnologia, inovação, carreira, empreendedorismo, e hoje, ao meu lado, vocês já conhecem esse rosto, já muito presente aqui conosco, Bruninho, mais uma vez. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui de novo e bora para esse papo aí que tá incrível, hein? Fechou, vamos lá. Mais uma vez aqui com a gente também, nosso rapaz polêmico, Jorge. Eu nem sei se eu sou polêmico, porque vocês ficam cortando as minhas partes, né? Então, o negócio é foda. Eu tô pensando realmente em começar a fazer essas introduções também, porque eu não consigo decorar texto, o negócio fica meio complicado. Mas é isso, obrigado pelo convite, vamos bater um papo, trocar uma ideia. Eu não posso falar tanto de tecnologia no meu, né? Então, pelo menos aqui, dá uma pessoa legal. Boa, mas eu faço essas introduções porque eu sei que dá pra cortar, cara. Então aí edita, volta, qualquer coisa, se eu errar. Tadinho do cabide. E por último, mas não menos importante, estamos aqui com ele que é referência em novas tecnologias. Tony Ventura, seja muito bem-vindo, cara. Muito prazer estar aqui com vocês. Quem que é o Cabide aqui? Não entendi. Cabide! Levanta a mão aí, Cabide! E aí? Tudo bom? A pessoa mais famosa do podcast é sempre Cabide, eu não estava entendendo quem era. Prazer aí, Cabide. Boa, Cabide para todo mundo que tá aí em casa, o pessoal não, né? Pessoa, olha só. É o Bruno, que trabalha aqui na produtora, nos ajuda com as edições aí. Ele é doido que quando a gente fala alguma coisa, ele joga na tela lá no fundo. É bem por aí, Então, obrigado mais uma vez, Cabide, menção honrosa aí a ele também. Cara, eu gosto muito de ver o seu conteúdo porque você simplifica algumas coisas que são complexas de entender, né? Então, eu, nada técnico aqui, quando vou ver um pouco, principalmente de um termo que de certa forma tá até batido, mas a compreensão dele por vezes não, vi você falando sobre transformação digital. Porém, o que eu entendo assim sobre transformação digital, cara, que se eu entrar aqui e você falar pra mim durante uma hora que é transformação digital, talvez eu não vá sentar ali na minha mesa e começar a aplicar o que é transformação digital, porque tem uma compreensão. Pra você, cara, o que é transformação digital e como aplicá-la? Eu pensei, criei e refleti sobre uma forma de explicar o que é transformação digital, porque eu via muita gente falando, palestras, falando na internet, o que é transformação digital, eu ficava 30 minutos, 40 minutos, 2 horas tentando explicar, e no final não explicava o que era. Então, se eu perguntar para qualquer pessoa hoje no Brasil e fora do Brasil, aplica a transformação digital na sua empresa, eu duvido que alguém vai saber o que fazer, um passo a passo. Então eu pensei e falei o seguinte, vamos pegar a base da palavra transformação. O que é uma transformação? Vamos pensar numa pessoa, por exemplo, você conhece alguém que já fez bariátrica? Conheço. Você fez? Temos uma aqui? Temos um bariátrico. Conheço mais uma. Você é um bariátrico. Qual que é? Eu nunca fiz, mas o que me dizem é qual a primeira regra da pessoa fazer bariátrica. Ela tem que fazer o quê? Antes de fazer uma bariátrica. Não, provavelmente você tem que fazer terapia. Exatamente. Você tem que aprender a pensar como magro. Que se você fizer a bariátrica e começar a continuar comendo como você estava comendo, não adianta. Exatamente. É mudar a forma de pensar, certo? Isso é importantíssimo. Toda e qualquer transformação que você já ouviu falar no mundo é mudar do ser humano, é mudar o pensamento. Então eu comecei daí, a base, transformação digital. E aí eu criei uma forma simples, na minha concepção, é mais fácil a pessoa entender o que é. O que é transformação digital? É você pensar primeiro na tecnologia para resolver um problema. Não é usar a tecnologia para resolver um problema, é você pensar primeiro na tecnologia para resolver um problema. Por exemplo, Carnaval de Salvador, não sei se vocês viram notícia, em 2018 tinha câmeras de reconhecimento facial em Salvador, no Carnaval, e prenderam 5 ou 6 pessoas que reconheceram o rosto, né? Então, qual que era o problema? Tá tendo muita criminalidade, muita gente, né? O Carnaval acontecendo em Salvador, o que a gente faz? Em vez de você pensar analogicamente, vamos colocar um policial em cada esquina. Não. Vamos pensar primeiro na tecnologia. Vamos colocar câmera de reconhecimento facial para resolver? Vamos. Não dá por causa da licitação, não vai ter tempo de chegar. Tudo bem, coloca o policial em cada esquina. Mas você pensou primeiro na tecnologia para resolver o problema. Então esse que é a base. É sempre você pensar primeiro na tecnologia. E como a gente faz pensar primeiro na tecnologia? A gente tem que estar atualizado tecnologicamente. Tem que saber quais ferramentas existem, quais websites existem, o que existe de tecnologia no mundo. Senão eu não consigo pensar na tecnologia antes. E aí até como... Foi simples ou falei demais, eu acho, não? Não, tranquilo. Foi tranquilo? Mas, e aí, como aplicar na empresa? Não, é esse o ponto que eu quero dizer. Porque, por exemplo, há anos, nesse seu exemplo, há anos a prefeitura, governo, enfim, já trabalhava com a polícia ali na rua. Por que deixar de seguir esse modelo para inserir um modelo novo, enfim? E como talvez tirar a dependência, tirar o vício desse modelo analógico para fazer a transformação que acompanha aí, que seria cultural, né? Eu acho que a primeira pergunta sua, por quê?
de redução de custos, redução de tempo, né, para organizar alguma coisa e redução de erros. A tecnologia erra muito menos que o ser humano. Eu acredito que seja isso. Eu não estava lá com eles para saber, mas acredito que seja isso. E diga. Não, eu tenho um só comentário que também é uma pergunta, né, por outro lado. Cara, pelo que eu tenho visto, ou no meu mercado ou fora dele, a tecnologia está evoluindo muito mais rápido do que a capacidade das empresas que usam essa tecnologia de explicar para as pessoas como é que elas funcionam. Então, vamos colocar de uma maneira ampla que o custo de marketing que uma empresa tem para fazer uma propaganda do produto dela e explicar o que o produto dela faz, seria mais ou menos o mesmo de explicar o que a tecnologia de maneira geral faz. Tô sendo grosseiro aqui. Seria ou uma propaganda que fala uma coisa ou fala outra coisa. A última vez que eu vi uma empresa se importando com o ser humano, falar assim, vamos explicar pro desgraçado como é que funcionam as coisas, foi a Cielo há 10 anos atrás, com os... Lembra dos bonequinhos, dos monstrinhos? Para explicar o que era sistema bancário, o que era cartão, bandeira, adquirente, subadquirente, maquininha. Porque eles queriam, nas próximas empresas, dar a maquininha para você vender pão de queijo na esquina. Mas sem explicar como é que as coisas funcionavam, não adiantava fazer a expansão. Foi a última vez que eu vi. Você não vê a Samsung falando, vamos explicar o que é uma TV Smart? Começou com o negócio, IoT, a Internet of Things. Ninguém fala inglês no Brasil, ninguém sabe o que isso funciona. Arduino, ninguém sabe o que faz um Arduino. O que compor um chip. Automação residencial, é coisa de rico. Ninguém sabe o que faz. Pra você aí em casa, hein? Ó. TV Smart, ela é inteligente. Inteligente faz o quê? Pra mim, faz a menor ideia. Agora você tem LG IQ. Cara, isso é um IQ, entendeu? O cara não faz ideia. Ele não tá acostumado a mexer no controle. 120 Hz, 60 Hz, 8K, não, 4K. Tu já jogou aquele controle da LG que você aponta com o mouse na mão de uma pessoa que sabe usar mouse do computador? Você vê a cara de perdido que a pessoa fica? Que ele não sabe como é que funciona. Por que eu tô fazendo isso aqui e ainda continuando na borda? Agora eu voltei pra frente e o mouse foi pra aquele lado. O cara fica perdido. Eu não vejo ninguém correndo atrás. Vamos explicar pra galera aí como é que as coisas funcionam, antes de falar do seu próprio produto. Eu tento ser essa pessoa. Mas que bom, né? Do influenciador, do empresário. Mas a empresa não tô vendo nessa posição. Não, até mesmo quando a gente para pra pensar na Alexa, né? A galera compra pra ficar lá conversando com ela, imitando, sei lá, Silvio Santos, coisas desse tipo, mas você vê o potencial que aquilo tem de conectividade com as coisas de casa, totalmente surreal. Tu 6 segundos pra falar, Alexa, toca música tal, onde em 2 cliques, em meio segundo, você conseguiria apertar no seu celular. É burrice. Sim. É a tecnologia pela tecnologia, não porque tá te ajudando em alguma coisa. Porque, de novo, a pessoa não sabe o que fazer com aquilo. Cadê a Amazon fazendo propaganda para explicar o produto deles de verdade? Duas coisas, não tá? No celular, não sei se vocês sabem, já há uns 5 anos, você pode configurar, pelo menos no iPhone, não sei na Samsung, você pode pedir coisas no celular sem falar Hey Siri ou Hey Alexa ou qualquer coisa assim. Inclusive É só falar e-mail. Já aparece o e-mail no WhatsApp, seu e-mail no WhatsApp. Você deixa pré-configurado atalhos. Sim, não precisa falar a palavra, só gasta muita bateria. Ainda não tá muito legal para você pode ativar em 2 cliques de qualquer um dos botões do seu. 2 cliques daquilo já abre na hora. Aí não gasta bateria, mas ninguém sabe. Esse que é o negócio. Cada pessoa, às vezes, conhece alguma coisa que o outro não conhece, só que falta comunicação. Sim. Eu já fui em muita grande empresa, antes do Covid, que tem 2 pessoas trabalhando, uma do lado da outra. E uma pessoa demora 30 minutos para acabar algo e a outra demora 6 dias para acabar a mesma coisa, o mesmo trabalho. Porque uma conhece uma ferramenta, uma tecnologia, a outra não conhece. E as duas não se comunicam. Uma do lado da outra. Olha que loucura isso. Falta comunicação. E outra coisa que você comentou, eu acho que a gente está num momento que muita coisa está acontecendo e sendo criada ao mesmo tempo, junto. Então acabou que ficou uma bagunça de informação. Né? E as empresas não conseguiram, na minha opinião, ainda estar de acordo com o que está acontecendo, né? Elas não conseguiram se atualizar, na minha opinião. Um pequeno detalhe disso aí, olha que interessante, né? Antes você tinha empresas que desenvolviam tecnologia, empresas de celulares, ou até carros, se for pensar, você tem carros que o foco é a tecnologia dele, não o carro em si. Sim. Como um Bentley, por exemplo, né, que tem a AI mais avançada do mundo, muito legal o negócio. Só que hoje em dia todas as empresas têm algum motivo para incluir tecnologia no seu produto para isso ganhar alguma diferença de mercado. Qualquer produto. É a cadeira que custa 20 mil reais, que foi feita de uma maneira tal. Cara, sem brincadeira, eu comprei uma lava e seca da Samsung esses dias. Gastei uma fortuna nesse negócio. Aí tinha o mesmo produto com e sem Smart. O LG Thank You lá dos caras. Aí eles cobram uns 400 reais a mais. Eu juro por Deus, eu paguei. Eu cheguei em casa e falei, só anta, né? O que faz uma máquina de lavar inteligente? Você pagou sem saber? Não. É porque assim, tudo que eu tenho é Smart. Aí o negócio, vou comprar uma coisa Smart. Eu falei, essa porcaria vai enfiar roupa pra dentro pra lavar? Vai ser Não vai. Eu continuo sendo burro. Não me ajudou, eu gastei 400 reais a mais, eu sou uma anta. É pra você ver assim, até as pessoas que gostam de tecnologia, tu vai na onda. Sim, agora tem máquina de lavar inteligente. É porque você confia na marca. Né? Você acha que a marca sabe o que está falando, às vezes sabe.
Ou às vezes não, você confia. Ela sabe eslivar dos pelos do meu cachorro? Não sabe, eu vou ter que fazer isso manualmente. Vou botar no modo tirar os pelos do meu cachorro. O que precisava ser smart não é smart. Esse é meu ponto, desculpa a polêmica. Mas aí eu fui Eu avisei na introdução. Então tá, beleza. Tipo assim, mas eu fui lá e comprei, eu amo a Samsung. Pô, me deram o celular, me deram tudo. Eu amo os caras de paixão, mas assim, eu gosto muito da Samsung, é inutilidade. Gosto muito dele. É a tecnologia pela mas tecnologia. Agregar um valor que às vezes você ali no momento de impulso, na loja, coisa do tipo, você percebe, enfim... Mas voltando aí, Tony, que eu ainda não quero fugir dessa pergunta. Como abandonar talvez um vício, coisa do tipo, para fazer essa transformação cultural também no processo de inserção de tecnologia? Você tem que ir, você tem que fazer isso aos poucos. Você não pode tirar o que as pessoas estão acostumadas e colocar um novo de uma vez. Que nem o meu mentor, chamado Valdez Ludwig, mentor de palestra e futurismo, um cara fantástico, ele falava, se você colocar uma inovação e retirar o passado, que a pessoa está acostumada, você vira um piotário. É uma mistura de pioneiro com otário. Você tem que... Um carro elétrico, vamos lá. Você tem que fazer primeiro um carro híbrido, né, na época. Você tem que fazer um carro a gasolina, não tira a gasolina e coloca a eletricidade junto. Quando as pessoas se acostumarem em carro elétrico, você tira a gasolina e deixa só o elétrico. Tudo assim. Se você tirar fechadura digital, por exemplo, você não pode tirar a chave analógica que a gente conhece. Até as pessoas se acostumarem perfeitamente. Se você fizer isso, colocar somente inovação e tirar o que as pessoas estão acostumadas... Provavelmente, na minha opinião, sua invenção não vai dar certo. Exemplo disso, no mercado. Por várias vezes, o Steve Jobs falou que ele só pôde, de fato, trazer o MP3 player, que aquilo estava inventado há muito tempo já, quando ele começou a ver as pessoas indo para academia com o Discman. Até isso acontecer, até as pessoas realmente precisarem levar 14 CD e o toca-CD lá no bolso, que era aquele negócio desse tamanho, ele falou, até lá, vai tocar música, a pessoa não ia entender. Agora, tá vendo isso que você faz? Essa burrice? Eu tenho um produto para você. É bizarro. Isso vai substituir já estava inventado. A tela touch foi a mesma coisa. O iPhone, que teve que ser primeiro o MP3 Player, depois o MP3 Player touch, para depois virar o iPhone, estava pronto há séculos. Se não tem rejeição das pessoas. Ele precisava que a pessoa quisesse ver de uma maneira portátil, ouvir música, para depois ver a diferença em uma coisa que fosse digital no iTouch, para depois falar, isso se o seu celular fosse assim também. Ele precisou disso tudo. Porque explicar essa distância absurda entre um e outro, você não precisa mais clicar em nada, era muito mais difícil. E acho que também tem o parâmetro do que é transformação digital, né, cara? A gente tava até conversando hoje mais cedo no escritório, né, com o Bruninho. Ele falou, cara, para uma empresa que tem um caderninho de anotação, o Excel já é uma transformação digital, né? Então, tem um pouco do parâmetro também, né? Sim, contexto. A transformação digital, e a gente estava falando daquela pergunta, eu dei um exemplo aqui de transformação, no meu conceito de transformação digital, mas como aplicar isso no passo a passo na sua empresa? Isso, eu duvido muito que tenha alguém explicando, dando passo a passo. E aí eu tentei pensar um pouco, e aí eu peguei alguns exemplos e apliquei isso em algumas empresas e foi dando certo. Que é o seguinte, é algo bem simples. A gente acha que precisa de alguma explicação complicada, mas não. Quando eu comecei a trabalhar em casa, na época do Covid, na verdade eu sempre trabalhei em casa e tal, eu ia muito pra cozinha abrir a geladeira. E a primeira coisa que tinha na geladeira era um pedaço de bolo de chocolate, era um negócio que engordava pra eu pegar. Eu pegava, comia e ficava assim. Eu cheguei a 120 quilos. 120 quilos. Eu falei, peraí, deixa eu ver se eu fizer diferente. Se eu tirar o bolo de chocolate da minha frente, continua na casa, mas eu tiro da minha frente da geladeira e coloco uva, e coloco maçã, coloco fruta, verdura. Será que eu vou fazer um trigger no meu cérebro pra comer? Fiz isso, mudei a posição das coisas, escondi as coisas, bolo de chocolate, coisas que engordam. E aí deu certo. Emagreci, cheguei a 84 quilos no Covid, só comendo coisas boas. Fui no Google de Nova York agora visitar o Google de Nova York. Adivinha o que eles fazem? Que fiquei muito surpreso. Eles têm um refrigerador lá em um dos andares, tem todos os andares tem refrigerador, você pode pegar o que você quiser para beber. Na parte, a porta do refrigerador, o vidro é transparente. Na parte transparente, só coisas saudáveis. Sim. Na parte de baixo, tem muita coisa que engorda, refrigerante, eles colocam um vidro ofuscado para ninguém ver e ter desejo. Mas tá lá na geladeira. Aqui no Brasil também tem, né? Que a gente foi lá, você abre as gavetas assim. Google tem no Brasil? Sim. Que nem você abre as gavetas, tem paçoquita, mas é light. Aí depois embaixo tem as normais, escondido. Sabe? Em média, os funcionários do Google do mundo inteiro emagreceram 6 quilos em média no último ano, que foi passado para mim essa informação. E aí, o que você faz na transformação digital? Diminuiu o salário da galera, tá ficando difícil. Vamos tentar fazer a mesma coisa, então, transformação digital? Transformação digital coloca a tecnologia próxima às pessoas e afasta o analógico. Não tira, mas afasta das pessoas. Dá um exemplo rápido. Secretária, tá lá na sua empresa, atendendo o telefone, anotando o recado. Tira o caderninho com a caneta da mesa dela e coloca numa mesa mais distante. E coloca o computador com o WhatsApp perto dela para ela anotar. Todo dia que ela tiver que anotar, ela tem que levantar da cadeira,
e pegar o caderninho e anotar lá e deixar o caderninho lá. Um dia vai encher o saco. Fala, não vou mais levantar da cadeira. Deixa eu ver esse negócio de WhatsApp ou de e-mail, de computador aqui para tentar anotar. E vai começar a anotar dali. É só você facilitar o acesso à tecnologia na empresa e dificultar o acesso ao analógico na empresa, de certa forma. No momento que mais de 50% das pessoas na empresa tiverem essa mentalidade, aí vai sozinho. E sua empresa está na transformação digital. Pensando primeiro na tecnologia para resolver um problema. É isso que eu... E aí eu acho que muito nesse... Faz sentido pra vocês? Pra mim faz total sentido. É mais uma construção de hábito, né? Uma rotina. Então eu acho que isso passa até a ser uma cultura. E aí eu acho que entra muito na cultura da transformação digital, né? Não precisa de uma palestra de 2 horas pra explicar isso, precisa? Ou não? Foi rápido, foi rápido. Né? Tem um lance até que eu acho que é importante trazer aqui também, né? Que é a comunicação de tudo isso, né? Porque, cara, princípio básico da comunicação de lá de trás, né? Que é tornar algo comum. Às vezes a tecnologia, assim, para quem chega e vê, até mesmo os termos, assim, né? A gente acha que aquilo não é para mim, é complexo, né? Eu acho que a sua linguagem tem muito disso, de eu, por exemplo, não sou uma pessoa técnica, tô compreendendo a sua fala. Eu acho que você aproxima a tecnologia das pessoas, né? Acho que tem muito disso, da transformação digital também ser palpável, ser fácil de atingir, né, cara? Sim. Exatamente. Eu queria até fazer uma pergunta em relação a isso, né? Porque a gente tá falando de tudo isso, mas tem uma ponta ali no processo que são as pessoas. Como comunicar para as pessoas a transformação digital sem gerar pânico, né? Porque muitas vezes a pessoa olha e fala, putz, vou perder meu emprego, não quero. Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Como comunicar isso? É um desafio dos comunicadores, dos especialistas em tecnologia, de todos nós aqui que trabalhamos com tecnologia e marketing. É um desafio, como fazer o approach na pessoa para que a pessoa consiga te escutar e consiga começar a usar a tecnologia. A gente fala muito de educação do futuro, educação com tecnologia. Muitas escolas no Brasil, e o Brasil investe muito nisso, educação e tecnologia, por incrível que pareça, muitas escolas colocam novas tecnologias para os professores usarem, para os alunos. Você acredita de quem é a primeira rejeição disso? Do próprio professor. O professor volta porque ele não quer... não se adapta, ele volta no analógico, volta no quadro e não usa, e fica lá parado. E olha a responsabilidade do comunicador, né? Seja ele quem for, o professor, o palestrante nas empresas, ou a pessoa, ou o influenciador. Porque você pode muito facilmente, ao ser a primeira pessoa que fala sobre um assunto, ou uma das primeiras, criar uma barreira ou intelectual ou aparentemente financeira. Você fala uma mensagem que pode parecer tão complexa para as pessoas que automaticamente tem aquela registrar, isso é para molecada, ou isso é para rico. Putz, essa primeira impressão que você tem sobre um produto, né? Tipo, que meu pai sempre falava, né? A primeira impressão que as pessoas têm de você é que fica. Só que não é só das pessoas isso. Quando você vê a primeira vez uma tecnologia, eu lembro o tempo que demorou para projetor de tela pegar. Porque a primeira vez que as pessoas viram, falaram, caramba, uma máquina desse tamanho, isso aqui deve consumir muita energia, deve ser coisa de rico. Era transparência, você lembra? Era transparência antes. Projetor. Hoje em dia... não, eu tô falando de realmente projetor mesmo, que seria para você substituir uma TV. E olha a diferença. Você lembra das primeiras TVs de plasma? Que era a mesma reação. Lembro, sim. Nossa, cara, vai ser muito caro. Aí LCD, as primeiras que a gente tem hoje já não teve a mesma rejeição. Cuidado aí. A sigla, você falou LS, Não, LCD. TV com LCD, imagina que doideira. Enfim, a nova tecnologia que a gente usa hoje não teve tanta rejeição assim. Sim. Ou, por outro lado, as pessoas já sabem que o produto assim que é lançado, ou por maior que ele seja, vai chegar mais caro, mas tem uma desnaturação do preço com o tempo. Então, olha que complexo isso. E eu não tô falando de um total zero à esquerda que passou essa informação para as pessoas. Às vezes é a própria marca. Sim. Que mostra algo que parece tão inovador e fala que tem uma propriedade, o nosso termo que a gente inventou, que você olha e fala, puta, não, esquece isso aí. Vou deixar minha casa inteligente. Muito complicado. Complicado? Automação residencial? AliExpress, cada plugzinho para transformar qualquer coisa em inteligente é R$20. O aplicativo que faz tudo acontecer, R$0. Eu faço automação residencial no meu apartamento hoje, comprando todos os LEDs com 5 pau. Antigamente você precisava de 100. Você quer fazer só dos objetos e não das luzes? R$500. Tudo fica inteligente na sua casa. As pessoas não sabem disso, estão começando a saber agora. Olha o poder da comunicação. Se não tem ninguém falando do jeito certo, a primeira barreira que você cria... Exatamente. E lembrar que tudo muda. Tem gente que até hoje acha que viajar é caro. E às vezes passagem de avião é mais barato que de ônibus. Às vezes. Tem passagem de avião por R$75. Muito mais barato. Então, tudo muda. Os preços das coisas mudam. A gente tem que ficar em constante atualização. Sempre, na minha opinião. E o seu papel é praticamente esse em relação à tecnologia, né, Tony? Porque, por exemplo, quando pesquisei um pouco sobre você, assim, eu vi muitas vezes a palavra tech hunter, né?
que é de fato um caçador de inovações, tendências. Inclusive, se você quiser até trazer algumas aí que você tem visto. Comunicador, educador e guru, né? É os três de uma vez. O Tech Hunter é um... Eu fiquei procurando a palavra para o que eu fazia, que eu comecei a fazer. Minha história, enfim, eu pivotei algumas vezes e realmente eu amo o que eu faço como apresentar novidades da área tecnológica com a comunicação simples para as pessoas. E eu procurei uma palavra, e a palavra que eu cheguei foi Tech Hunter. Tech Hunter eu coloquei no Google, já existem algumas definições, mas o Tech Hunter que eu quero colocar é um Tech Hunter diferente. É uma pessoa, e olha que bacana de falar de profissão do futuro, é uma pessoa que fica procurando tecnologias a todo momento e atualizando pessoas ou empresas. Por quê? Porque as pessoas não têm tempo. Vocês têm o seu trabalho do dia a dia, você não tem tempo de ficar no computador procurando o que tem de novidade. E testando, porque tem um monte de novidade ruim. Testando. Quando você fala testando, você está falando de apps, sistemas, produtos ou sistemas empresariais? Ou tudo? Tudo. Você fazer um cadastro de conta e testar e aplicar no seu dia a dia. Testando e mostrando para as pessoas. Legal. E aí, o que é o Tech Hunter? Eu pensei, cara, eu acho que toda empresa deveria ter um Tech Hunter. Uma pessoa que conhece a área de RH, conhece a área de finanças, conhece a área de vendas e todo dia ficasse procurando startups ou soluções que resolvessem problemas dessas áreas. Todos os dias. Devia existir essa profissão, na minha opinião. Tech Hunter. Quantas startups ou soluções são criadas todo dia, na sua opinião, no mundo? Isso é um absurdo. Em tese, a gente meio que tem algo parecido quando a gente pensa assim, vou comprar um celular, a primeira coisa que faz é abrir um review no YouTube. Você vê um cara que foi lá, comprou, testou, abriu, mostrou como funciona. E como você sabe se o review é pago ou não? Como é que você sabe se a pessoa tá falando a verdade? Isso é verdade. Tem um ponto aí. Tem um ponto aí. Né? Você tem que confiar no YouTube, né? Tem que confiar no YouTube. Pensando aqui um pouco no lado corporativo da coisa, né? Hoje, na Certsys, a gente tem o nosso Labs por trás disso. Que é basicamente isso, né? É alguém chegar com uma ideia e a gente pivotar e executar essa ideia, assim, sabe? Então, isso seria você diz colaborador da empresa ou cliente externo que você diz? Externo, tá. Então, seria basicamente alguém bater na nossa porta e falar, cara, tô pensando em fazer isso com tecnologia X. Cara, vamos pivotar, vamos ver como fazer, como desenvolver e vamos pôr na prática, né? Então, isso seria, ao seu ver, um pouco a função do Tech Hunter. Talvez o que você está falando do Tech Hunter é numa posição assim mais de ir atrás da tecnologia, né? Ao invés de estar ali com Deixa eu ver o que tem aqui de tecnologia para RH. Deixa eu ver o que tem tecnologia para vendas. Deixa eu ver o que tem tecnologia para área de customer. Aí você vai procurando, listando, testando. Aí vai lá na área do RH. Achei uma ferramenta chamada crystalnose.com, que é uma ferramenta que você consegue analisar o perfil de qualquer pessoa da internet, baseada na metodologia DISC, em todas as informações que a pessoa deixou lá. Existe essa ferramenta. $29 por mês, se eu não me engano, a conta básica. Tudo que você deixou na internet, de comentário, de curtida, de artigo, e-mails privados que você troca em servidores gratuitos, como Gmail, Hotmail. Eu não sei hoje, depois da LGPD aqui, mas... da GDPR, mas antes os robôs podiam entrar, analisar palavras-chave e trazer de volta a informação. Não conseguia ler seu e-mail, mas pegar a palavra-chave. Coloca na metodologia DISC e te dá a personalidade da pessoa. Você consegue ver. Para vendas complexas, para você vender um produto muito caro, essa ferramenta é fantástica. Sim. Quantas empresas ficam batendo porta a porta, tentando adivinhar como é que é o cliente e perde venda por não ter informação dele? Essa ferramenta faz em segundos o que você passa anos para fazer. Exato. Eu não sei se é a mesma ferramenta, mas eu vi um que era uma extensão no Google Chrome. É extensão também. Que aí você entrava no LinkedIn como conta comercial e mostrava o perfil dominante e como que você deveria abordar essa pessoa para fechar uma proposta. Exatamente, a mesma ferramenta. Crystal Nose. Eles te dão um período gratuito, depois você tem que pagar, mas é mega interessante. Ele fala, não comece a abordagem desse jeito, comece assim que a tendência de fechar maior. Dessa forma, não escreva assim. Exato. É fantástica a ferramenta. É incrível, é incrível. Posso me colocar numa cadeira de usuário? Por favor. Cara, cita umas 3 ferramentas que você tem visto aí pro dia a dia que contribui pra galera, cara. É que tem diversas áreas. Crystal Nose não contribui para muita gente, mas contribui para vendedor. Então tem diversas. Mas vamos colocar aqui o Crystal Nose que eu falei, o Lucia também, que eu postei no meu Instagram recentemente, que ele te traz informações públicas que estão no Google das pessoas. Então você entra no website, eu quero o telefone do diretor da empresa tal. Não vou falar o nome da empresa para não incentivar, mas diretor da empresa tal. Pode ser fora do Brasil ou dentro do Brasil. Ele te dá lá o nome de todos os diretores daquela empresa, clica na pessoa, tem um telefone profissional, telefone pessoal e o e-mail, caso essas informações estejam no Google públicos. Né? Tá? E aí te dá certinho, ó, ele trabalha nessa empresa que tem X mil funcionários, essa empresa começou em tal ano, te dá um resumo, até para quebrar um gelo para você falar caso você vai ter uma reunião com essa pessoa.
E aí fala os funcionários mais populares dessa empresa. Esse. Se quiser, não sei se é possível, contratar alguém que é um influenciador, não sei. É fantástica. Lusha.com. Lusha.com. É gratuito, até 5 procuras por mês. Crystal Knowles. E deixa eu pensar uma outra. ChatGPT que a gente estava falando aqui. Né? Qualquer ferramenta de inteligência artificial. Eu usava muito contentbot.ai. Contentbot. Que basicamente eu posso gerar artigos grandes, pequenos, médios, de qualquer assunto, de uma forma muito simples. É o ChatGPT, só que de uma forma mais simples para você gerar conteúdo para a internet. Eu adoro essa ferramenta. Ele também tem uma extensão de Google Chrome, que qualquer lugar que eu tiver que escrever na internet alguma coisa, eu clico na extensão e já escreve para mim. Eu não preciso entrar na ferramenta para escrever. A gente estava falando mais cedo também, Bruninho, acho que complementa até com a pergunta, um pouco o papel humano, né, nessa brincadeira aí. Porque, putz, eu sou da geração que, cara, usava a Barça, tô entregando. Não, você não é. Usei. Sério? Opa, não parece, não. Trabalho em cartaz, rapaz. Que Mas, pô, usava enciclopédia para fazer trabalho. Depois veio um tal de Google ali que eu digitava, mas eu achava o material para eu preparar o conteúdo. A capacidade analítica. Depois eu Google. Pois é. Não sei. A capacidade analítica ainda é nossa, né? Basicamente falou, quero falar sobre esse tema, vai lá, faz aí. É verdade. E o meu papel nessa parada, cara? Sabe? Seu papel é de criatividade. Né, e até trazendo esse ponto que o Dé falou, né? A gente fala muito da capacidade analítica, mas também assim, como que a gente entra sem ser meio que um bootloader ali para iniciar outro sistema, né? Então, a gente é tão micro ali, como que a gente faz para ter o nosso papel de importância ali dentro? Eu acho que só com a criatividade. Criatividade é a palavra-chave para você se diferenciar da inteligência artificial. E a inteligência artificial, eu tenho uma definição de inteligência artificial que vou colocar aqui rapidamente para você. Minha definição de inteligência artificial é a máquina tomando a decisão pelo ser humano baseada em dados de diferentes fontes. Simples assim. É basicamente a máquina analisa seu comportamento por um sensor, alguma coisa. Dá um exemplo rápido aqui. Todo dia eu acordo, essa garrafa d'água está aqui. Eu pego a garrafa e coloco nessa ponta da mesa. No outro dia que eu acordar, a garrafa d'água vai estar aqui de novo. Eu vou pegar essa garrafa e vou colocar aqui. Só que a mesa tem um sensor. Ela tá vendo e coletando esses dados que eu estou colocando a garrafa aqui na frente. Depois de determinado período, 1, 2, 3 meses, o computador vai falar assim: o meu dono, Tony Ventura, eu não quero que ele tenha esforço para mover a garrafa d'água. Então eu percebi que todo dia ele coloca a garrafa aqui, eu, computador, aprendi que o Tony gosta da garrafa dele aqui. Então não vai começar o dia com a garrafa aqui. Ele vai acordar e a garrafa já vai estar na posição que o Tony quer. Isso é inteligência artificial. Aí se eu pego essa garrafa e coloco em outra posição, todo dia, outra posição, era 100% das vezes que estava aqui. Agora ficou 90%, 80%, 70%. Quando baixar de 50% das vezes que a garrafa está aqui e a maioria vai estar aqui, o computador vai aprender sozinho e vai começar a jogar minha garrafa para cá, sem eu falar nada. Porque ele viu que meu comportamento preferido é que a garrafa esteja nessa posição agora e não nessa. Isso, claro que a inteligência artificial é um campo muito maior, tem muito mais coisa para falar, mas isso é a base para a gente entender. E a gente fala de análise preditiva. O que é análise preditiva? Quem já assistiu o filme, você que é da época da Barça, filme do Tom Cruise, que era... Qual que era o nome daquele filme, gente? Tom Minority Cruise? Report. Exatamente, Minority Report. Que é a análise preditiva pura. Se eu coloco garrafa d'água nessa parte da mesa e todo dia a garrafa d'água pinga uma água aqui e molha, e eu pego o pano para limpar, um dia o computador vai falar... Provavelmente amanhã ele vai arrastar água para cá e vai pingar um pontinho de água aqui na mesa, ele vai limpar. Então eu já vou pedir pro supermercado um pano para ele, para chegar na casa e ele limpar, já ter tudo pronto para ele aqui. Isso é análise preditiva. Computador baseado em dados do passado, adivinhando o futuro e tomando uma decisão por você. Não sei se fez sentido aí para você essa definição. É que para mim tem um machine learning e AI são coisas que têm coisas em comum e coisas diferentes, né? Tipo, o comportamento preditivo que você pode ter em coisas que usam machine learning eu acho sensacional. Já, por um outro lado, tudo que envolve interação com seres humanos trocadas por bots tem benefícios, a meu ver, e tem malefícios. E é justamente por isso que eu gosto dessa área. Porque eu não sou o tipo de cara que vai falar que a interação humana vai ser trocada pelo bot. Eu acho que em alguns casos isso vai acontecer, em alguns outros casos não. E aqui está o melhor exemplo que eu tenho para dar sobre isso. Ao longo do tempo foi provado que para várias profissões diferentes, seja você um influenciador ou uma empresa, a comunidade, as pessoas falando sobre determinados temas que têm a ver com o seu produto, é extremamente importante. Seja isso para você fazer pesquisa de mercado, para entender o comportamento das pessoas, o que elas vão precisar para um próximo produto, etc, etc, etc. Seja para você ter uma comunidade que está falando que tipo de conteúdo você tem que criar, você vai lá e cria o conteúdo baseado no que ele já quer. Então a aceitação do conteúdo criado para aquela tua comunidade já vai ser muito maior porque você partiu de um feedback que veio deles. Por que eu estou falando sobre isso?
Qual é o seguinte, do mesmo jeito que você teve tecnologias de machine learning, de automação, de sistemas, de indústria, você também teve algo que saiu de SMS, de, intraweb, Slack, e hoje foi para a melhor ferramenta do mundo, na minha opinião, que é o Discord. Achei que... Tá. É a melhor ferramenta. Pergunta para qualquer youtuber que faz conteúdo de review, aonde que ele conversa com o pessoal, tira informação para poder fazer conteúdo. O Casimiro, gente. Muito bom. Discord. É o mic do futuro, posso falar? Discord. Discord é o mic do futuro, ou não? Gamificação, extração de informação, total, criação de bot personalizado. Cara, o Discord é incrível. É um exemplo de uma puta tecnologia aberta, com uma liberdade absurda, que integra com uma porrada de coisa, que qualquer empresa que tirar vantagem disso vai estar 1 zilhão de passos à frente. E isso não é um exemplo de automação de conversa. Você até tem uns bots dentro do Discord que fazem coisa simples, do tipo, pô, você aceitou aí os termos? Mas a maior parte ali é comunidade. Mid-Journey. Tipo, Mid-Journey, que é a inteligência artificial para gerar, é dentro do Discord. Cara, pensa no que isso gera. Isso é real marketing 360. Quando o Cotter criou, ele não sabia nem o que significava. Ele tem um preconceito com o cara absurdo. Mas vamos lá. Ele não entendia o que era 360. Agora, com o Discord, você pode falar o que é. O que é realmente trabalhar feedback, trabalhar opinião, gestão de comunidade. A Apple seria a Apple sem os Apple Lovers? Não. Sem os clientes falando do produto abertamente, com orgulho de printar um e-mail que ele mandou escrito mandado pelo iPhone? Verdade. Seria sem isso? Jamais. Pode ser a empresa mais revolucionária do mundo. A Tesla, com os carros dele, é porque é o melhor carro do mundo elétrico? Tem empresa chinesa que já é melhor. Só que a comunidade da Tesla de motorista é impressionante. É igual da Eles se ajudam isso até com... Pô, tinha um amigo meu que tem o Tesla. Um dia ele postou lá, tô precisando de um advogado para resolver um BO aleatório. Não, deixa eu te ajudar. Só porque parece tipo maçonaria. Só porque a galera que é adepta. Fantástico. É bizarro. Então assim, sem a comunidade não existe. E tem tecnologia para a comunidade também. Então para quem acha que o futuro... Eu sou um pouco mais velho, né? Que as máquinas vão tomar as nossas posições. Cara... A tecnologia vai fazer parte cada vez mais do nosso dia a dia, na minha opinião. Só que você tem tecnologia para tudo. Para gestão de comunidade, para gestão de informação. Eu lembro muito de uma frase que a Carol Pfeiffer, que esteve aqui com a gente, falou que eu achei muito boa, né? Que ela falou, uma máquina pode ser melhor que um homem, mas um homem com uma máquina é sempre melhor que uma máquina. Perfeito. Verdade. Genial. É maravilhosa essa frase, né? Maravilhosa. Fato. Agora, você falou isso das comunidades, das marcas, e você falou que o seu pai falava, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Quando você é o primeiro no mercado, quando você monta aquela imagem, você não precisa falar mais nada, a comunidade te defende. É isso. Agora, eu vou complementar essa frase que a gente conhece como uma imagem vale mais do que 1000 palavras, mas se você fala mais de 1000 palavras para a pessoa, a imagem muda. Pode perceber, que você está conversando com alguém, você tem um conceito da pessoa, quando a pessoa começa a conversar com você, a pessoa muda a imagem dela para você. Já percebeu isso? Né? Como você tá, às vezes, paquerando alguém, falando, não é tão bonito, tá, mas conversa. Nossa, ela é linda depois de um tempo de conversa. Então, se as marcas, vamos colocar esse mundo das marcas, né? Se as marcas tivessem tempo de conseguisse a atenção das pessoas para explicar, para passar informação, aí a imagem daquela marca que está lá atrás muda e pode subir para o topo. Não sei, é uma analogia. Sim, é que assim, para mim nesse mercado, você pode ter as melhores automações do mundo, os melhores bots do mundo. A gente está falando do chat GPT, que tem um assunto pra caramba para falar sobre isso, mas existe uma incapacidade, por mais que os sistemas sejam muito inteligentes, ele é incapaz de criar empatia, entre outras coisas. Sim. Vou dar um exemplo básico aqui, cara. Todo mundo odeia atendimento, vivo, esse tipo de coisa. Enfim, qualquer uma delas, não importa a marca, ninguém gosta de ficar ligando para ter algum tipo de relacionamento com um atendente. É sempre uma porcaria. Ao mesmo tempo, você sabe que se você usar um bot automatizado, ele não vai resolver o teu problema. Não vai. Ele não tem como resolver. Ele pode ser um tier de atendimento, mas ele não vai. Existem exemplos práticos de coisas que funcionam e que podem ou não usar tecnologia. Deixa eu dar um aqui muito legal. Vocês já alguma vez interagiram com a Netflix? Interagir, não. Interessantíssimo, né? A Netflix, se você perguntar para as pessoas o que é a Netflix, como é que você descreveria se a Netflix fosse uma pessoa, todas convergem mais ou menos numa mesma ideia. Uma mulher entre 27 e 30 anos, bem-sucedida, independentemente financeira, provavelmente solteira, extremamente tech freak. Então eles descrevem de uma maneira. Você tem um arquétipo, uma personalidade de marca. Você estava falando, antes de você falar, vinha e você confirmava. Olha que bizarro. Isso, na verdade, é uma equipe de pessoas do marketing que faz isso. Em cada país eles têm uma equipe de pessoas locais que entendem do estilo da comunidade para poder falar com elas de volta. Então alguém comenta lá, putz, esse cara é gostosão. Eu também concordo. A gente vai lá e coloca. Até falando coisas além do que poderia, né? Sim, bom, sim. Por que eu tô falando isso? Porque eu não sei se existe, até uma pergunta para você. Eu nunca ouvi falar de AI onde você pode pré-configurar um arquétipo. Então você diz pra AI como é que ela tem que se portar e a partir daquilo ela aprende com o usuário e responde ele. Você consegue fazer uma AI carioca? Um jeito de um carioca? Então, na verdade... A AI não tá limitada ao que ela aprende?
existe protocolo que você pode falar, vamos dar bypass nisso aí, eu vou te falar como você é e a partir daí você aprende. Porque senão, qualquer tipo de atendimento a cliente, bullshitagem. A única diferença do bot para uma pessoa é que o bot tem mais informação, mais rápido e responde em tempo real. Porque aprender com o problema do usuário... E não erra. E não erra, tudo bem. Agora, a parte de relacionamento, criação de empatia, você precisa de um humano. A não ser que eu esteja errado e você pode pré-configurar. Você tem razão, mas existem tecnologias que estão trabalhando para isso. Mas você tem razão no que você falou. Lá. Tem uma muito bacana chamada Synthesia, que eu adoro, de Londres, foi criada em 2019, receberam agora milhões e milhões de investimento. Foi o primeiro quase deepfake criado de vídeo para o público, né? Por $35 você poderia criar, entre aspas, deepfake. Não era deepfake, mas é parecido. Se você entrar no synthesia.io, não é .com.io, você vai ver. O que é essa ferramenta? Você escolhe vários avatares, tem 30 avatares, homens, mulheres ou você mesmo. Você pode se gravar no fundo verde, envia para eles, paga um valor, obviamente, e eles treinam a máquina para você aparecer. Tudo que você escreve em qualquer língua, o lábio e o corpo da pessoa se movem em perfeita sincronia com o que você está falando. Ou você mesmo ou qualquer avatar que você escolher. E o melhor, você conecta isso no chatbot, no WhatsApp, no Messenger ou em algum outro chatbot. Então você fala, oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? Meu nome é André. Você trabalha com o que, André? Trabalho com marketing. Pô, que bacana. E aí gera um vídeo automático seu glorificada. É o avatar que não é o avatar. Com mensagem personalizada da pessoa, baseado no que ele respondeu. Pega as informações na hora que a pessoa respondeu no chatbot e o vídeo é gerado automaticamente seu, personalizado e perfeito. É sensacional a ferramenta. É sensacional. Eu tenho uma automação no Messenger assim, posso mostrar para vocês depois. Para um inside sales, coisas do tipo, isso é um processo. Não, eu vi uma recentemente, mas é da Nvidia, né? As coisas que ela tem Maxime, feito. Eu acho que você pode falar, tipo, como eu tô te falando aqui, a câmera tá na minha frente, ele posiciona o meu rosto como se eu estivesse olhando pra câmera. Preciso dessa pra cá. Sensacional. Preciso fazer aula durante o Covid, durante a pandemia. Podia estar dormindo e aparecer você com a câmera pra frente. Era o óculos, né? Eu lembro. Você vê que as maiores invenções são feitas para resolver o problema de gente preguiçosa. Mas você não conhece aquela máxima de se você tiver algum problema que precisa ser resolvido com urgência e velocidade, chama um preguiçoso. Exatamente. Mas é verdade. O meu problema normalmente é o seguinte, as empresas, eu acho que elas olham para você e falam assim, você tem um problema? Não, deixa eu inventar um problema para você que daí eu resolvo. Não parece às vezes isso? Eles te oferecendo uma coisa que você nem sabia que era um problema ainda para vocês. O Steve Jobs fez isso, que o iPhone, enfim, foi inventado para suprir uma necessidade que as pessoas não sabiam. Não sabiam o que tinha ainda. E não, mas essa questão da Nvidia também, eles têm mapeamento corporal e aí eu vi também eles testando uma funcionalidade onde eles traduz em tempo real a sua fala e a sua boca movimenta conforme aquele idioma. Então é interessantíssimo. Mas olha que interessante, isso já existia há 6 anos atrás no Skype e de graça. A gente falou disso hoje, foi? De graça. Cara, foi bom. Você falou sobre o Skype hoje? Falando sobre isso. Eu tenho um vídeo de 2018 mostrando como funciona. Só que a sua boca não fica falando outra língua. Mas tudo que eu falo no Skype de graça, tá lá no Skype, vai pra língua que eu quiser. Então eu falo em português, a pessoa tá no Japão me escutando, ela escuta em japonês. E lê também um texto japonês. Ela fala em japonês, eu escuto português. E é de graça. E quantas empresas no mundo cobram valores altíssimos para empresas terem tradução em tempo real em videochamada? Se não me engano, esse tipo de função o Elon Musk ia colocar na nova versão do Twitter, daquele mega aplicativo que ele ia fazer, o X lá, porque ele queria que fosse uma evolução do WeChat, né? O WeChat já faz tudo. Sim. Ele falou, o que eu posso colocar a mais? Essa foi uma das coisas que ele citou. Isso é muito bacana. Essa hiperadaptabilidade da conversa e da transmissão. E todo mundo fala que o Skype morreu, cara. O Skype morreu, ninguém usa mais. Olha que funcionalidade fantástica que tá aí nele. Eu acho que o foco, né, principalmente com a chegada do Zoom, foi virar o Teams, né, o Microsoft Teams. Então você olha tanto para a parte corporativa, a parte de estudante, a solução tá no Teams. Ou basicamente é tão complicado recriar, ou tão complicado consertar o Skype que a gente cria outro negócio para ver se o pessoal vai embora. É isso. Eu não sei, tá? Mas eu acho que o Teams não tem essa funcionalidade, tradução em tempo real. Não, mas ele tem o audiodescrição. Ah, sim. Ele pega em tempo real e escreve para você. É grátis, né? Totalmente grátis. Tudo bem. Porque grátis assim, dentro do plano que você tem o Brain.co. Brain.co que é gratuito, até 50 transcrições todas. Você coloca no Zoom ou em qualquer outro lugar, não precisa instalar nada, ele já, só um pluginzinho, e ele já descreve tudo que você falou em qualquer língua, e você sublinha, depois de escrito, você sublinha, eu quero essa parte aqui. Ele já faz um mini clipe para você, com resumo do que foi falado. Sabe que ferramenta que aceita tudo isso ao mesmo tempo? Discord.
Discord? Não, sem brincadeira. Tradução em tempo real? Oi? Tradução em tempo real? Você pode colocar qualquer máscara de vídeo, foto, áudio que você quiser, você pode colocar por cima do Discord. Qualquer um. Ela só é ser integrável ou a API ser compatível. Mas qual o problema disso? Isso aí pode ser que eu esteja errado, você me corrija, por favor. Mas parece ser um pouco técnico demais para pessoas leigas fazerem isso no Discord. Até para entrar no Discord, as pessoas já não sabem como fazer. Teve esse estigma, né? Porque o Discord foi feito para jogadores, né? Ele era uma máscara que vinha por cima de tudo, inclusive dos seus consoles e tal. Então, ainda é visto hoje para algo mais para gamers. De fato, uma pessoa normal não conseguiria puxar esses arquivos e configurar tudo. Mas a parte boa é que tem muita gente que já faz isso automaticamente. Boa. Então, eu não acho que uma pessoa normal vai baixar e colocar tudo isso por cima. Porém, a partir do momento que qualquer empresa fala, não, a gente não usa mais Skype, usa o Teams, a gente não usa mais, a gente usa o Discord. No momento que ele colocar para dentro do Discord, naquela comunidade, já vira comunidade, cara. O atendimento vira comunidade. Eu já fiz para um médico. Na hora que ele está entrando, alguém de tecnologia dessa empresa já colocou lá dentro. Já vai funcionar. Não, e só desativa. Você quer sobreposição? Você quer o fundo que nem tem no Teams, né? Aquele fundo falso, lá, coisa. Sabe o quê? Pré-colocado, você só vai lá e clica ou desclica. Realmente, a pessoa não vai fazer. Não é user-friendly isso. O Discord não é user-friendly como ele poderia ser. Mas a solução... Essa questão que você falou de comunidade também, você para olhar o GitHub, a galera cria lá toda a configuração, você pega, baixa um exe, você executa e ele já faz pra você isso sem você precisar. A maior parte das APIs são soltadas no GitHub. E quando o Discord gosta o suficiente, a equipe do Discord liga pra empresa, gente, WhatsApp da vida ou sei lá, qualquer outro, fala, vamos fazer um oficial por TAC, um logo enorme que a pessoa já pode colocar pra dentro se ela quiser. Sim. Isso tudo começou com o GitHub. Era lá que eles colocavam as APIs uma atrás da outra. Pô, hoje você linka qualquer coisa. Essa plataforma é incrível. Fantástica. A gente falou um pouquinho no começo aqui sobre o Tech Hunter em si. Cara, quantas empresas, negócios, startups que existem muito boas e que vão falir porque não tem cliente? E quantas empresas ruins, startups muito ruins às vezes, que não saíram ali... Não vou falar startup ruim, empresa ruim, solução ruim, que, cara, ganha muito dinheiro e às vezes é muito pior do que um que tá falindo, cara. Em relação ao customer support, em relação à solução em si. O marketing é tudo, cara, na minha opinião. Pode aparecer um monte de ferramenta que vai fazer o que o Skype está fazendo, que vai fazer... Só que, cara, se ninguém usar, acabou. O Skype consegue sustentar, né? Ele tem outras fontes de renda, Microsoft aí. Mas o marketing, a comunicação tem que ser muito clara quando se trata de tecnologia. E olha a necessidade de um Tech Hunter na área de projetos dessas empresas, né? Eu vou trabalhar com uma startup, eu vou citar um caso que eu achei muito legal. O cara inventou, um brasileiro, ele inventou uma pastilha, um negocinho assim, que transformava gás carbônico em oxigênio. É bizarro. O que uma planta faz, né? Mas é uma pastilha extremamente poderosa. Faz muito mais. Faz tipo assim, é o equivalente a uma floresta num negocinho assim. Um negócio bizarro. Ele criou isso aí e não fazia ideia do que fazer com isso. Não fazia ideia do que fazer. Pra quem vender, falou, a não ser que a gente tem um... inventou a tecnologia antes da solução. Tipo assim, o problema não tá aqui ainda. O problema não tá aqui ainda. Não tinha o problema de crédito de carbono e tal. Imagina uma empresa com umas pastilhas dessas pelos andares, já não tem mais problema de crédito de carbono. E não era caro isso. Ele não sabia o que fazer com isso. Até que, na época não existia um Tech Hunter, não sei lá o que, isso faz 10 anos atrás. Tá? Espero que o desfecho não seja que ele desmatou a Amazônia. Não, o cara conta com um cara que era tipo assim, super antenado, gostava de solução, tipo assim, bom, relaxa. Enquanto o ser humano não precisa disso no dia a dia, agora deve estar diferente já. Eu tenho uma ideia pra você. Tá aqui o general Nananã do Exército. Fala com ele. Sabe uma coisa que precisa disso? Submarino. Que tal um submarino que não precisa voltar pra superfície? Porque ele não precisa pegar oxigênio, não precisa recarregar, você não precisa de uma área específica pros tanques de oxigênio. Vira um ciclo, aqui, né? Uma pastilhinha por submarino. Que custava acho que $50 pra fazer. E vira um ciclo, né? Você pega o oxigênio, tecnologia, catou. E já era. Resolveu. E mais natural do que o nosso oxigênio, porque não tinha poluição ali. Ele só tava... Olha que bizarro. Era um cara de tecnologia que precisava codar uma linha. Falou, puta, olha que ideia legal. Vamos colocar dessa maneira. Um cara de negócios mesmo, né? Faltava isso naquela época. Isso há 10 anos atrás. Nem sei o que tá fazendo hoje, mas... Olha a diferença. Eu vou pegar o que você falou aqui pra gente falar um assunto um pouco polêmico, entre parênteses, tá? Oba. Do que você falou. Você já viu aquela galera? Eu sempre na minha vida, baseado nesse exemplo aí, sempre na minha vida eu ouvi pessoas, empreendedores falando, não, eu só escuto quem fez, eu não escuto quem tá só na teoria. Muita gente fala isso, concorda? E parece fazer sentido. Uma ideia sem execução é só uma ideia e não vale nada.
E na verdade tem muita coisa pra gente discutir aí. Eu acho que é um grande problema as pessoas ouvirem coisas que fazem sentido e acreditar naquilo como se fosse a verdade absoluta. Não é porque faz sentido que é verdade. Essa é uma frase muito importante. Não é porque faz sentido que é verdade. Porque senão você vai ser altamente manipulável. As pessoas criam algo que faz sentido pra você. Nossa, que bacana, é verdade. E você defende aquilo com unhas e dentes, achando que é verdade absoluta. Sacou? Você não pode ser manipulável assim. Então, o que eu falo pras pessoas? Cara, tem um monte de gente que observa muito bem e explica muito bem. E tem um monte de gente que fez, só que não sabe explicar, cara. Coloca ele no palco em algum lugar, não sabe falar o que ele fez. Eu prefiro muito mais o cara que observa e fala do que o cara que fez e não sabe explicar, obviamente. Só que pra eu falar isso agora que eu tô falando pra vocês, eu tive que fazer. Porque senão, muita gente ia falar, só fala isso porque você nunca fez nada. Então eu tive que fazer, criar startup, receber investimento, vender startup, eu fiz um monte de coisa nos últimos 12 anos pra poder falar isso agora na mesa pra vocês. Porque senão todo mundo ia falar, ele só fala isso porque... Então eu tô nos dois mundos hoje, o cara que fez e o cara que explica. É muito melhor o cara que observa e explica muito bem. Agora, se tiver os dois, o cara que fez e que sabe explicar muito bem, é claro que é o melhor dos mundos. Por isso que a empresa tem carreira de generalista e de especialista. Como melhor você é em fazer uma coisa, a carreira vira de especialista. Você pode virar um cara que ganha milhões por mês trabalhando para uma empresa, porque você é o cara mais foda daquela área. A minha área é uma dessas, cara. Um dev júnior de blockchain hoje ganha o que 7 devs ganham. Sendo que dev já ganha um absurdo de dinheiro. Começa com 7 pau. Mas já quanto que ganha o cara que sabe um pouquinho de desenvolvimento de smart contract. Tem carreiras que são extremamente técnicas, outras são extremamente generalistas. Hoje uma empresa que desenvolve... Bom, certo? Puta exemplo disso. Se você não tem um diretor de projetos lá dentro, que inclusive conheço ele muito bem, amo um cara de paixão, já esteve aqui. Se você não tem um cara desse, você pode ter a melhor ideia, a melhor execução do mundo. Não vai pra frente. E vice-versa. Se você tem só o cara da ideia e não tem a equipe da execução, você não precisa de uma pessoa que tenha necessariamente sido um empreendedor e feito os dois. Exato. Você pode ter uma equipe multidisciplinar. Mas você não faz isso em agência? Agência você não tem o cara da ideia, o cara da escrita, o cara da imagem, o cara da produção. Cada um tem a sua especialização. O que eu falei, porque no seu exemplo, que ele achou uma pessoa e pelo que você me falou, pelo que eu entendi aqui, a pessoa não tinha ligação não entendia sobre isso, certo? E ele era apenas um cara de business que lembrou de um contato, falou, pô, pode fazer sentido isso aqui. Trabalhou uma semana, ganhou 3%, o contrato dele não tinha dinheiro, era 3% do que vendesse pela ideia dele. Mas não foi um especialista, não foi um especialista submarino, não foi um especialista, foi uma pessoa. Então muitas vezes eu falo para as pessoas, mentor, cara, pode ser qualquer pessoa que você preste atenção. Basta você olhar e prestar atenção no que a pessoa está falando, você pode tirar insights, às vezes... fantásticos pra você, pra sua vida, pra sua empresa. Não tem que ser o cara... Pode ser o cara que chegou lá também, é bacana. Mas, cara, pode ser você pode tirar um insight fantástico de uma criança, de uma pessoa que é professor, de diversas profissões, entendeu? Então, assim, não é necessariamente o cara que tem experiência que só ele pode te ensinar. Qualquer pessoa pode ser seu mentor, basta você prestar atenção no que tá acontecendo, não ficar no celular. Não, e até pegando esse gancho, né? Você falou de Tech Hunter e assim, eu vi que você também faz mentoria de tecnologia para alta liderança. Isso. Como é que funcionam essas duas coisas? Como é que é essa mentoria? A mentoria é um nome que eu coloquei que talvez não seja o melhor nome para isso, mas são 12 sessões individuais com algum diretor de empresa ou um presidente de uma empresa, porque eles não têm tempo de se atualizar tecnologicamente. Eles precisam muito saber o que está acontecendo no mundo de tecnologia, o que já existe. Para eles não contratarem uma empresa que fala que está fazendo inovação, algo diferente, e já existiu um monte na Índia ou nos Estados Unidos sendo vendida. Então eu mostro o que tem de melhor de novas tecnologias que eu conheço para ele. Aí uma sessão eu falo sobre metaverso, a gente se conta dentro da realidade virtual. Na outra sessão a gente fala sobre inteligência artificial. Na outra fala sobre tecnologias para segurança. Como saber se alguém entrou na sala de reunião e está gravando a reunião, um áudio sem você saber. Então vou mostrando gadgets que eu tenho muito gadget, muita coisa. Eu levo os gadgets para ele tocar, para ele experimentar. Legal. Né? Então é isso, são 12 sessões de atualização tecnológica individual. É que você fala assim, às vezes parece coach, né? Mas não tem nada a ver com coaching. Eu não sou formado em coach nem nada, mas... Eu sou master coach e nunca pus em prática. Eu fiz para aprender teoria socrática, mas essa era a limitação do coach. O coach não pode falar nada, ele só pode fazer pergunta. Isso é metodologia socrática. E esse não é meu problema. Isso é bom para quem quer fazer pesquisa de mercado. Teoria que é o que eu fiz. Socrática. Você só faz pergunta. Você sabe que a inteligência artificial tá discutindo muito a filosofia, os dois assuntos estão se conectando, filosofia e inteligência artificial, as pessoas discutindo. A teoria socrática, o que você fala, o que representa para você a teoria socrática? Porque eu tenho na prática, a aplicação da teoria socrática em coaching é você fazer perguntas que levem, você tem ferramentas para poder fazer perguntas de uma certa maneira para gerar um certo comportamento da pessoa e para quebrar barreiras dele, estigmas, etc. É mais ou menos isso.
Nunca pratiquei como coach, não gosto da metodologia, eu gosto de falar, eu gosto de ir lá, trazer minha experiência e ver que nem você estava falando aqui agora. É que eu ouvi você falar assim, às vezes o pessoal tem preconceito, o cara é coach de negócios, então não tem nada a ver com isso, cara. Será que fazendo essa teoria, colocando junto do ChatGPT, funciona de alguma forma? Eu fui mentor de startups por 10 anos. Exatamente o que você fala que você faz hoje, eu fiz por 10 anos no Google Campus, no Google, eu me metia lá sem ser contratado pelos caras, ouvia o BO dos caras e falava, posso resolver isso aí. Se o cara gostava da minha solução, fazia um pitch da solução do problema dele em 5 minutos, se ele gostasse, ele podia me contratar. Claro, eu não ganhava muito dinheiro, porque startup não tem muita grana. Mas era mais ou menos essa a ideia. Você chega, traz seu conhecimento, não importa, eu fiz isso desde os 23 anos. Você como é que 23 anos sabe? Mas faz uns 40 anos já que você fez isso ou não? Não, eu fiz isso dos 23 até os 29, mais ou menos, até os 30, por aí. 22 até os 30, mais ou menos. Só com startups. E era mais ou menos essa pegada, né? Tipo, eu fico imaginando o coach de startup. O cara faz o quê? Fazer pergunta? O meu cliente fala pra mim, mano, como é que eu resolvo esse problema? Eu não sou financista, eu sou dev. Se eu fosse um coach, eu ia falar, como é que você acha que isso pode ser resolvido? Sacanagem. O cara me contratar pra quê? Meu irmão, dá isso aqui que eu faço a projeção pra você, te entrego o valuation em 3 minutos. É isso, Esse é o cara esperava, o cara que traz solução. É isso. Eu vejo a tua área como um cara que traz solução. Então, exatamente, solução prática e simples para as pessoas. Eu não aguento mais você ver uma palestra e a pessoa fala, siga seus sonhos, sonhar grande ou sonhar pequeno. Você vê muito multimilionário subindo no palco e falando isso. O maior insight que a pessoa deixa é, sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então sonhe grande. O topo é solitário. Para com isso, cara. Fala essas coisas de 200 anos atrás. Um cara, entendeu? Então assim, a gente tem que... Dá uma preguiça. Vende essa caneta pra mim. Sabe, tem coisa muito batida. As pessoas precisam aprender, na minha opinião, a se comunicar bem e de forma prática. Falar a solução. E não siga seu coração, essas coisas que são bacanas também, mas vai da interpretação da pessoa. Às vezes uma solução prática não vai ser a solução que a pessoa precisa naquele momento. Não tenho preconceito com isso, mas eu estou falando só pra gente tentar ser mais prático e direto em algumas respostas que a gente dá. Não, cara, e assim, só nessa brincadeira você tira aquele vendedor de curso sobre vender curso. Você tira isso. O cara com solução prática para absolutamente coisa, porque não é assim que as coisas funcionam. Eu prefiro um curso do Whindersson, do Peter, do Enerd. Cara, já viu os cursos do cara? Não cheguei as coisas do canal dele de negócio? É sensacional. Ele te mostra como ele fez e tenta te ensinar a pensar diferente, não para copiar ele, mas para entender como aquele negócio funciona para se adaptar para você. Sem fórmula mágica. O Enerd, por exemplo. Ele. Eu tô no canal Enerd. É bacana. Inclusive, eu adoraria puxar ele pra cá, mas agora tá morando nos Estados Unidos, os caras tá de sacanagem. Meu sonho era entrevistar esse cara. Mas enfim, ele segue essa, ele ensina como é que faz. Ele faz uma coisa, só tem essa plataforma pra te ajudar, mas via de regra, eu fiz, deu certo. O cara já teve, sei lá, 70 empresas, impressionante. E ele te ensina como é que faz. E você se adapta a isso. O cara tá te entregando a solução na mão. Ele tá numa posição que o dinheiro não deve fazer mais diferença. Mas ele tá lá para entregar a solução, sem fórmula mágica, sem curso para vender isso curso. Muito legal, isso é muito legal. É sensacional. Agora, se entrevistar, ele está falando, o Rodecaster foi criado para fazer o podcast on the go. Coloca na maletinha um Rodecaster aqui, 2 microfones, vamos lá para os Estados Unidos e vamos entrevistar. Televisão também. Cabide, pega a dica aí, Cabide. Pega o Discord, né? Mas, e cara... perdão, não. Alguém de vocês chegarem pra CIES, eu ia tocar nesse assunto. Eu isso agora, né? Mas vamos só ouvir um pouquinho. Porque me falaram que tinha uma pessoa aqui que tinha ido já pra CIES aí. Não sei se foi você ou foi uma outra pessoa que participou. Na verdade, estaria aqui conosco, teve um compromisso que acabou não vindo, mas eu queria ouvir um pouco de CS, eu só queria... Não, a pergunta que eu ia fazer em relação a essas mentorias que você fez com alta liderança, existiu algum momento em que houve uma resistência? Chegarem pra você e falar, cara, não sei se é isso mesmo, sabe? Não sei se é essa tecnologia. Tem uma resistência nesse processo que a gente falou no começo de ter essa cultura da transformação. Não, porque todo mundo que topa fazer mentoria... contrata para fazer mentoria já está aberto ali, então não tem resistência. E as primeiras 2 sessões eu falo de tecnologias diversas, de todas as áreas. E o executivo e tal, ele anota, que eu não gosto de chamar de mentoria, ele anota o que faz mais sentido para ele e para a empresa dele, e depois a gente foca nisso, aí na inteligência artificial, no metaverso, em diferentes áreas. Legal, bacana. Legal. Bom, você citou aí CES, também teve recentemente... O que é CES? Por favor. A maior feira de tecnologia do mundo. Sou apaixonado. Consumer Electronic Show. Mas diga. Dia 8, 9 agora, uma coisa assim, né? Que foi em janeiro? Foi agora. Foi 5 a 8 de janeiro. Também teve a NRF, né? Mais focada aí para varejo também recentemente, né? E beleza, acabamos de começar 2023, cara. Então, fazendo esse misto do que você teve a oportunidade de ver lá, o que você considera que para 2023 aí vem... com força, cara? Primeiro, quero deixar claro uma coisa, que eu sou completamente apaixonado na CES. Eu vou há 5 anos lá já.
A feira é surpreendente. São milhares de stands. Só na área de startup são 5 mil stands. Só a área de startup. Nossa. Quem já foi a Vegas, são 8 cassinos que tem um evento. São milhares de stands, 130 países. E você pergunta pra mim, quantos stands do Brasil tem lá? Esse ano foi a primeira vez que eu vi um. Caramba, que tava lá. Tramontina tava lá. Tramontina USA. O que eles trouxeram? Trouxeram uma panela chamada... um lugar pra colocar panela. Eu esqueci o nome porque eu não cozinho muito. Aquele negócio preto que você coloca em cima aqui. De indução. Forno. Tipo, fogão por indução. Um cooktop. Um cooktop. Por indução. Chamado Guru. Que para mostrar ali que ele tem uma balança nele, né? Que você consegue coloca 30 gramas de não sei o que. Você ele já coloca a balancinha. Tem um aplicativo com receitas. Bem interessante. Eu sou muito apaixonado pela Thermomix, né? Thermomix é uma panela, tecnologicamente falando, sensacional. Só que a Thermomix no Brasil custa 14 mil. A Guru, eu não sei quanto vai custar, mas vou chutar aí, vai ser uns 2 mil no Brasil quando vier para cá. Né? Então vai ser outra faixa de preço. Mas só eles de brasileiro. Pouquíssimos brasileiros visitantes. Cada ano vai aumentando, mas ainda tem muito pouco. E você vai assim, você está na área de startup, por exemplo, tem um governo dos Estados Unidos, um stand do governo dos Estados Unidos imenso para você conversar com ele sobre investimento, sobre ajuda que ele pode dar com a sua startup. Sensacional. Em vez de você ficar ligando, mandando e-mail, tem lá os caras. Tem stand. BNDES feito certo. corredor da Tel Aviv, né? De Israel. Sim. Vou lá, só tem startup de Israel. O pessoal tem as mesinhas pra conversar, fazer parceria, faz amizade ali. Pô, vai pra Israel daqui a 3 meses, te recebo lá, te mostro as startups lá. Você faz conexões, networking, toca nas tecnologias, vê como funciona. Experimenta ali. Você pode falar, eu quero distribuir no Brasil. Beleza, fechado, vamos distribuir lá. Você cria negócio lá na hora. Eu nunca vi uma feira assim na minha vida. Os caras são sensacionais. E aí, eu até esqueci a pergunta, já. O que eu vi lá, né, pra esse ano? O que você viu que você acha que pega? Academia de bolso, que eu adorei, que é chamado Pump, da empresa Unitree. Unitree é uma empresa concorrente da Boston Dynamics, que cria aqueles cachorros robôs grandes. Sim. E eles criaram uma academia de bolso que eu adorei. É mais ou menos desse tamanho, quadrado aqui, 2 garrafas d'água dessa aqui. E para você fazer exercícios. Só que você não precisa colocar peso. No aplicativo você controla a força que isso aqui vai fazer. De 2 a 20 quilos. Sem você colocar peso. Eu quero 10 quilos. Fica mais duro. Quero 20. Quero 2 quilos. É fantástico. Maluco, isso aí tinha que ter um plug pra gerar energia. Então, energia cinética. Não precisa carregar. Não precisa carregar. Não, é óbvio, você tá gerando. Mas tem empresa que botaria pra carregar. Não, eu queria carregar todos os meus devices com isso aí. Fazer é óbvio, mas na prática não é bem assim, não. Entendeu? Mas na prática eles conseguiram. Ele carrega sozinho. É muito bacana isso aí. Pump, da Unitree. Custa $200 lá fora. O que mais? Viu o cachorro que a gente conhece da Boston Dynamics lá, que muita gente não sabia e hoje ainda não sabe que é um cachorro de controle remoto. A gente acha que é um cachorro autônomo, aquele cachorro elétrico. Não é. É de controle remoto. A pessoa controla. Pra que ele serve, perdão? Pra que ele serve? Pra carregar coisa pesada, pra monitorar uma fábrica ou a sua casa, ficar monitorando. Enfim, não sei se foi essa marca, mas foi usado no pra tirar foto pro Instagram também. Ele foi usado no Rock in Rio como segurança, né? Ação de marketing também, no Rock in Rio pode fazer uma ação de marketing. Você atrai muita gente. A pessoa aluga esse cachorro no evento e aí você atrai um monte de gente pro seu stand. Ação de marketing bacana. Tem várias coisas que você pode fazer lá com ele. Lá ele tava monitorando, né? Ele tava sendo câmera, vendo as movimentações no meio da galera, assim, pra reportar em caso de segurança. Né? Não, e se você bota um anúncio ali que seja Certes, vai virar o cachorro da Certes, né? É isso. Então esse é o ponto. Tinha aquele robôzinho, acho que era não sei se era do Bradesco do Santander, lembro que era vermelhinho. Puta, o negócio era a coisa mais simpática do mundo, um cabeçudinho assim, te andava pela loja, tinha no Shopping JK, puta, era sensacional, você queria lá só pra ver o robôzinho pra tirar foto com ele. Daí pra abrir uma conta era 2 palitos. Teve uma coisa muito bacana também que a Amazon tá lançando algumas coisas que é só para convidado, né? Não sei se você sabe, é dificílimo conseguir esses gadgets. É um robô para monitorar sua casa, que ele anda sozinho. E lançaram agora na CES, só para convidados, um drone que monitora a sua casa. Ele sai voando na sua casa, igual o negócio de varrer a casa, sabe? Na hora. Como é que ele inventaram isso ainda? Se você sabe tem um negócio que volta e se auto-recarrega, por que não tem um drone de monitoramento que se recarrega? Exatamente. Sabe o negócio de varrer a casa? Ele mapeia a sua casa, certo? Que o negócio do aspirador de pó? Sim. Mapeia a sua casa. O drone também mapeia. Então ele voa na sua casa, igual Jetsons, cara. Quem já assistiu Jetsons? Depois volta pra carregar sozinho. Sensacional. Cara, fantástico. De fazer isso. Fantástico. Realmente, você já tem mapeamento da casa. É um pulo pra você fazer a gente tava no futuro e não sabia, né, cara? Cara, eu falei, precisava ter um negócio desse. Pô, muito bom. É muito legal isso. Se eu não me engano, custa $1.000. Se eu não me engano, mas
só para convidar novamente. Que eu acho que eles estão testando beta users e tal. Tem que fazer pré-evento. Quando ele detectar uma aglomeração, tipo briga, na hora pita o celular de alguém do segurança, ele vai lá resolver. Imagina quantos menos segurança você poderia ter. Cara, tem umas ideias boas, cara. Gostei. Esse é meu trabalho. Ele é um tech hunter, pô. Muito Ele é um bom. tech hunter. Os caras me chamam pra dar umas ideias aleatórias. Você tem 5 minutos pra fazer um pitch desse louco aqui que trouxe uma ideia. Pronto, lá vamos eu. Esse é meu trabalho. Isso é biruta. É biruta, mas faz sentido. Né? Por falar em pitch, tem uma ferramenta muito bacana chamada Beautiful.ai, que é uma ferramenta de criação de slides com inteligência artificial. Basicamente, não deixa você fazer besteira nas suas apresentações. Coloca uma cor, um vermelho com roxo, assim, uma cor que não tem nada a ver, por exemplo. Ele não deixa. Ele coloca as cores que se complementam. Ah, eu apaguei sem querer o slide. Claro que dá pra você voltar, mas ele não deixa você apagar sem querer. Você tem que pressionar por 3 segundos pra apagar o slide. Muita coisinha inteligente e os slides estão pré-prontos. Animados. Legal. Super profissionais. Beautiful.ai. Anotado. Vou precisar disso. Isso aí vai ajudar, não, com certeza. Mas, enfim, assim, porque, por exemplo, olhando aqui com a minha cabeça, eu comecei a pensar, cara, de fato, aquela frase de dados são o novo petróleo tá fazendo muito sentido, porque tudo que a gente tá falando aqui, a maioria deles se conecta a dados, né? Sim. Cara, como você acha que, principalmente Big Data, vamos usar o nome aí, se você quiser até explicar de forma simples o que é Big Data, pode ajudar a otimizar os processos de uma companhia, cara? Tá, eu queria falar antes sobre dados, conhecimento, informação, que tem assim, o que você falou tá certinho, mas tem uma galera que confunde um pouco. Só pra explicar, eu sei que já tá meio batida essa explicação, mas não é da forma que, pelo menos que eu vejo a galera falando nas redes sociais. O que é dado? Dado são coisas que a gente não entende. A gente não entende. Tá no computador 1, 2, 3, 5, 4. Informação que a gente entende. O dado se juntou de uma tal forma que a gente conseguiu entender. Conhecimento, a gente tem uma experiência daquela informação. E a sabedoria a gente aprende pelo conhecimento dos outros. Mas beleza. Se eu falar assim pra você, olha que interessante. Se eu falar assim pra você, 1,50 é um dado ou informação? Depende. 1,50 o quê? Então, 1,50 é dado. É um dado. Boa. Se eu falar assim, 1,50 de altura, é dado ou informação? Informação. É dado ainda. Porque a gente não sabe de que é uma cor, uma pessoa. Pegadinha, mas só pra gente pegar. Carol tem 1,50 de altura. Informação. Ainda é dado. A gente não que Carol. É minha amiga Carol, é a Carol que tá ali. Quem que é essa Carol? Eu imaginei no cenário que você já tava me mostrando a Carol. Então, exatamente. Se você tem na sua cabeça a informação... Eu sei, caralho. O jornalista fala assim, me dê dados sobre a guerra da Ucrânia. Tá na cabeça dele. Ele fez essa pergunta. 2.000 mortos. Isso é um dado. Ninguém entende, mas na cabeça dele vai entender porque ele tá juntando com a pergunta dele. Então eu vou dar informação pra ele. Mas é dado pra outras pessoas. Só faz sentido... só faz sentido quando o dado vira informação, a gente consegue entender. Então, se eu, por exemplo, vou pra uma festa da Carol, beleza? Tem que comprar uma roupa pra ela de presente e tal. Então, a Carol tem 1,50 de altura. Eu sei quem é a Carol, eu tenho informação. Vou lá e compro a roupa pra Carol. Beleza? De 1,50 de altura. Compro a roupa que eu acho. Aí alguém me fala assim, Tony, não, eu vou lá, entrego a roupa da Carol e não deu a roupa nela. Não deu. Eu ganhei o conhecimento. Que ela tem 1,50, comprei a roupa certa, mas aquele tipo de roupa não encaixa nela. Então ganhei um conhecimento. E se alguém me falar assim, Tony, eu dei um presente pra ela, comprei um tamanho um pouco menor pra ela, pra encaixar nela, dei um presente, mas não funcionou, não deu nela ainda. Eu posso ou não tomar uma decisão de comprar um vestido menor. Certo? É uma sabedoria. Sim. Então, toma uma decisão baseado no conhecimento de outra pessoa. Então é isso. Dado a gente não entende, informação a gente entende. Conhecimento é baseado em experiência da informação. Sabedoria, experiência da informação dos outros. Pelo menos é como eu defino essas 4 coisas. E aí você perguntou sobre dados, Big Data, né? Big Data. O que é o Big Data? A quantidade, entre aspas, de informação que a gente não entende, imensa. Big, grande. A inteligência artificial, na minha opinião, tem que estar ligada a um banco de dados vivo, ou vários bancos de dados vivos, que está sempre sendo colocado dados lá dentro, certo? Tem um link aqui agora, mas quero passar para vocês colocarem nos comentários, de um jornalista americano confrontando o pai da inteligência artificial na China. Isso há uns 3 anos atrás. Ele falou assim, em 1 minuto de entrevista, ele falou assim, fala pra gente, a China não está recebendo todos os dados e informações do mundo inteiro e manipulando as pessoas? Ele falou, não, cara. Quem te falou isso? Não é verdade isso. Não, é verdade sim. Fala a verdade. Você está recebendo informação e dado o tempo todo e a inteligência artificial está manipulando as pessoas. Ele falou, não. Inclusive, a Visa e o Mastercard americanos fazem isso há muito mais tempo que a gente. Só que a maioria das coisas que a gente faz aqui, a gente coleta esses dados, só que a maioria dos dados vai pro lixo. Porque a gente não tem cérebro de obra suficiente, ser humano suficiente para
dar estratégias do que fazer com esses dados. Então tem que ter o ser humano por trás. Eu acho só a criatividade do ser humano, que é a diferença da inteligência artificial, que você pode otimizar os dados que vão para o Big Data. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Posso fazer um complemento disso? Porque eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Big Data especificamente, para mim, é tudo aquilo de informação que é produzida e possivelmente armazenada, mas que ninguém perguntou. Deixa eu dar um exemplo. Você vai num site, você vai fazer o seu cadastro. Aí estão te perguntando teu nome, tua idade, aquela informação foi armazenada por aquela empresa. Independentemente de chegar se essa informação vai ser divulgada ou não, que não deveria pela LGPD, a questão é que tem muito mais informação que teoricamente foi produzida enquanto você estava lá. Onde você estava quando você fez isso, quanto tempo você demorou para escrever, se você escreve com erros ou não. Enfim, tudo sobre aquele procedimento. Quantos sites você demorou até chegar naquele site, de onde você clicou, de onde que veio. Essas informações elas podem até estar sendo armazenadas em algum lugar, mas não necessariamente ela foi pedida. As boas empresas hoje, com bons segmentos de relacionamento com o cliente ou de plataformas com X e Y bem feito, a exemplo da Netflix, são aquelas que sabem dizer para o sistema, programadores, data miners, que sabem dizer para o sistema o que pegar dessas informações que teoricamente já foram armazenadas e transformar em informação para tomada de decisão. A estratégia vem deles, do ser humano. E o Netflix está aí para provar que deu super certo. Aquilo é tão intuitivo e, portanto, ele foi tão mais intuitivo que todas as outras plataformas. Lembra como é que era a Amazon Prime Video? Meu Deus do céu. Não, eles mudaram tudo. Era terrível, porque eles não estavam aprendendo com a informação sendo produzida. Que informação? Aqui não é perguntada. O Big Data. Então, assim, o segredo de muito do que a gente vê hoje funcionar no nosso dia a dia tem a ver, sim, com Big Data. O que acontece é que, com o tempo, a tecnologia foi se adaptando para armazenar esses dados automaticamente. Um Arduino, um microchip, que está na geladeira e faz com que ela seja inteligente, ela armazena muito mais informação do que você imagina. Muito mais do que provavelmente o front daquela telinha cuidou para você. Sim. Tem a geladeira que sabe se a tua banana venceu e te manda comprar outra e já dá um negócio do aplicativo. Tenha certeza, ela sabe muito mais informação sobre aquilo, só que ainda não foi desenvolvido o front que pede aquela informação e transforma num produto para a comunidade. Agora você perguntou como é que isso impacta a gente e quais são os próximos passos para isso. Para mim é muito simples. A dificuldade nesse processo é que, primeiro, você precisa de algum tipo de sistema que está absorvendo essa informação para depois perguntar para ela. Número 2, alguém que queira desenvolver uma solução para isso, se a LG está captando isso, vai ter que pedir autorização da LG. Como é que ela vai fazer? Por que ela vai dar esse dado? A maior diferença de uma LG de uma Apple, o que faz elas terem valor de mercado é a quantidade de Big Data que elas têm. Eles entendem tudo sobre você. Por que vai dar isso de graça? Então uma pessoa que teve uma ideia, que quer essa informação, ou faz um contrato com a Apple ou já era. Como é que você evolui daí? Como é que você consegue de fato aproveitar a criatividade humana para pegar dados, Big Data e transformar em soluções para a vida real? Tem uma solução muito simples. Taca a blockchain no meio. Se você armazenar esses dados na blockchain, literalmente a qualidade do dado que é armazenado, com a velocidade e a segurança que tem, aquele dado está disponível para qualquer extrator, para qualquer empresa que queira aproveitar. E jamais os dados da pessoa vão ser divulgados, porque essa informação precisa ser encriptada. O problema dos contratos de parceria com as empresas que monitoram Big Data é justamente esse. As empresas, por um lado, têm medo de estar dando informação para alguém, porque elas não encriptam esses dados. De fato, o nome do cara está lá. As empresas não querem saber o nome de quem está lá. Ele não quer saber se ele vai fazer uma solução para o fulano de tal, não. Ele quer saber se dentro da massa que acessou aquele site, se você tem pelo menos aquela percentual de pessoas que poderia ter feito mais rápido, que isso ajudaria, ele vai ter uma solução para aquilo. Tanto faz quem é a pessoa. O nome ali no cadastro é... Pois é, só que hoje, você trabalhar essa informação, você tem um bom arquiteto de sistemas, um bom data miner, uma dupla criativa que diga para o sistema o que fazer, sendo que essa informação é de outra empresa. É impossível disso acontecer, é muito difícil. Por isso que as grandes invenções hoje vêm de empresas como a LG, Samsung, que já tem essa informação. Sim. Aí ele faz a geladeira inteligente, que você monta ela, custa 35 mil reais. Mas você monta ela do jeito que você quer. Cara, não é possível. Qualquer empresa poderia extrair informação e falar, pô, as pessoas têm interesse em montar a geladeira como elas querem, sem ter que pagar uma pesquisa cara. Um programadorzinho conseguiria fazer isso. Basta que a informação tivesse na blockchain. Esse é o próximo passo. Aí a credibilidade das pessoas vai a 1000. Se você é um desenvolvedor que acabou de aprender a desenvolver e quer fazer uma coisa, vai, filho. Tá lá a informação. Você não sabe de quem que é. Tem criptografia em tudo, mas a informação tá lá. Aí você vai ver, a tecnologia funciona a favor da população. Não, e esses casos que você trouxe, por exemplo, a Netflix, que eu descobri faz pouco tempo e eu fiquei reparando e realmente isso acontece. Eles mudam a capa dos títulos que eles têm para ver qual capa você vai acessar, para chamar sua atenção, o que é bizarro. Eu vi também a nova atualização do iOS que saiu, inclusive a iOS 16.3, alguma coisa assim. Eles mapearam quantas vezes você apertava os botões do contato de emergência acidentalmente. Agora mudou para quando você soltar. Então, tipo, fantástico isso. Exato, porque às vezes você colocava no bolso, segurava, você apertava e segurava e já ligava para emergência. Agora você tem que segurar por um tempo e soltar. Por quê? Aí você não liga mais sem querer. Foi reclamação das pessoas ou da própria emergência? Então. Ou senão eles estão mapeando o tempo todo quantos contatos fizeram que foram acidentais, assim, né? A ideia é sempre coletar dados, mas o que ele falou ali no vídeo que eu dei como exemplo
é isso, na sua opinião? 90% dos dados coletados não tem direcionamento nenhum, no caso. Eu posso te falar que 99% dos dados que seriam úteis para a população nem estão sendo coletados. Exatamente, porque não tem gente para pensar em estratégia ainda. Ou seja, e dos que estão sendo coletados são na mão das grandes empresas que têm poder computacional e interesse em armazenar esse dado para usar no futuro. Exatamente. Você depender de uma máquina para fazer isso é algo surreal para mim. De novo, por isso que eu amo blockchain. Você não depende de máquina nenhuma. Tecnologia fácil, rápida e com poder surreal. Uma das coisas... Desculpa minha... blockchain não é a minha área de especialidade, mas blockchain eu não vou precisar de computadores aleatórios no mundo inteiro para validar alguma coisa no blockchain. Precisa de computadores. Eu não quero entrar muito no detalhe porque esse é um tema gigantesco. Mas vamos simplesmente dizer o seguinte. A tecnologia está lá para ser usada e muita gente nem sabe que ela está usando. Ela pode usar, dependendo da rede da blockchain, de qual chain você está utilizando, ela usa o processador desse relógio aqui para processar a informação. Aleatórios do mundo inteiro. Então, assim, você não precisa da escolha ativa de pessoas falando, não, vou botar na minha máquina para fazer isso, para essa... minerar, no caso. Fora que qualquer tipo de chain privada, que seja criada de maneira privada, pode fazer essa operação inteira sozinha sem precisar de... Dá um exemplo. Se a gente quisesse colocar nesse prédio aqui, na empresa, a gente tem 76 empresas aqui. Se a gente quisesse que o sistema de entrada e saída das pessoas, assim como todas as informações feitas aqui dentro, quanto tempo que as TVs ficaram ligadas e tal, fosse logada em algum lugar para isso virar de fato uma informação, eu precisaria de... Que celular é o teu? iPhone. É o qual modelo? 13 Pro Max. Tá, se eu tiver um desse daqui solto em qualquer lugar desse prédio inteiro, eu processo todo esse tipo de informação consumindo 2% do seu hardware. Coletando todo tipo de informação produzida em todas as empresas desse prédio inteiro. Legal. Com 2% do que você tem de processamento. Por causa da facilidade do processamento de informação. Aí, vai usar essa informação de alguma maneira? Tudo bem. Basta você ter alguém de tecnologia, que nem precisa estar na blockchain, um cara de Web 2, normal, para fazer uma API que extrai essa informação e cospe para você tirar o que for no teu front. Bacana. Um celular. Eu ousaria falar que esse relógio aqui conseguiria processar esse prédio inteiro. Chain privada, a gente que escolhe. Mesmo bizarro. Na área privada, bizarro. Mesmo na área privada, para focar no descentralizado, teria que ser você pode escolher a máquina que você vai fazer, ou não? No descentralizado, tanto faz. Tem um monte de máquina por aí funcionando e ajudando a chain a funcionar. É que o pessoal só está acostumado com aquelas que você paga, né? Que o cara recebe uma recompensa por estar fazendo. Exato. Mas tem várias formas. Quer ver um exemplo? Você já fez verificação de CAPTCHA, aquela que você vê as imagens? Onde que tem um hidrante aqui? Onde que tem um carro aqui? Você sabe o que é isso? Sabe para que serve isso? Para os bots não entrarem na... Não. Sim, para você provar que você é um ser humano. Mas sabe por que isso foi criado? Polícia dos Estados Unidos. Eles precisavam de poder computacional para rapidamente verificar das imagens que eles têm das câmeras de vigilância, onde está o carro, onde está o sei lá o quê. Porque se eles precisam procurar rapidamente para traquear uma placa de um carro que está em perseguição, ele precisa que rapidamente o processador faça tudo isso. Só que veja, o processador ele tem que pensar quais câmeras, quais carros, que tipo de carro, em qual situação, em que horário. Precisa de muito poder computacional. Um treinamento. O que ele faz? Ele não faz nada disso. Em tempo real, para o mundo inteiro, as pessoas estão lá, não, isso aqui é um carro, isso aqui é um carro. Então ele vai excluindo, diminui as imagens. Boa. As pessoas fazem isso de graça, não fazem? O Google é assim. Foi muito inteligente isso, hein? O Google é assim. Você já faz de graça. Eu quero usar esse aplicativo. Bom, para isso eu aceito que essa operação da blockchain, para extrair essa informação que eu quero utilizar aqui, um Waze da vida na blockchain, isso é muito mais leve, muito mais inteligente. Basta você falar, ok, o que ele vai usar? 0,0000001% do teu poder computacional e você está minerando para a máquina inteira. Para outras pessoas. Bom. Essa é a diferença. Loucura. Eu tava aqui viajando enquanto você tava falando tudo isso. Assim, Era uma pergunta minha, que eu não queria focar muito nisso, mas se você viu alguma coisa de tecnologia, pode ser wearable, pode ser tecnologia de mesa, home appliance, alguma coisa assim que que viesse de tecnologia blockchain. Ou da Web3, ou de, enfim, cara, não, seja. Não. Como eu falei, minha área não é muito blockchain, então não me atentei muito a isso. Eu descobri muitas novas tecnologias, como meu trabalho é esse, né? Descobrir as novas tecnologias, testar, indicar o que tem de melhor. Que legal. Software, aplicativo e gadgets, mas não cheguei a ver nada que me atentou em relação ao... Tô super curioso. Web3 e blockchain. Agora. Vou na próxima. Precisam ir, cara. Não, sem contar que nem o ponto que você trouxe é a comunicação, né? Então, a pessoa que não tem o conhecimento técnico precisa entender isso de uma forma mais simples. Né? Então, a sua tecnologia talvez não tenha essa profundidade, vamos dizer assim. Não profundidade, digo de conhecimento técnico, né? Que você precisa ter o conhecimento. Exatamente. Eu foco mais na inteligência artificial, transformação digital. Que tem uma interface para o usuário já... das coisas, exato. Os aplicativos, usabilidade em si, exatamente. Essa é a pegada. Mas tinha muita tecnologia bacana lá, softwares
Tem hoje câmeras que em cima do lixo, para você ver o que você desperdiçou no lixo, o peso das coisas, só pela câmera. Muito legal. Sabe? É sensacional. Vocês precisam ir na CES. Em Las Vegas vai ser agora dia 10 a 14 de janeiro, se eu não me engano. E eles abrem 2 dias antes para influenciadores e jornalistas para mostrar o que tem de melhor ali, que eles resumiram na feira. Se eu não me engano, já... É janeiro. É 10 a 14 de... no próximo ano. Próximo ano. Acabou agora. Acabou de acontecer. Tinha que ter uma CS, sei lá. Não, já tem vídeos no YouTube, já tem bastante coisa. Viu o stand da Samsung, que os caras montaram uma casa inteira com vários equipamentos lá. Fantástico. Tinha um dessa em Israel, cara. O centro de tecnologia deles é surreal. Como você falou, tinha toda a aisle. Tinha o corredor de Israel lá. É fantástico. Show de bola. Senhores, vamos... chegando aos momentos finais aqui do nosso papo. Passou rápido, hein? Não é, cara? Que bom. Mas, primeiramente, de novo, queria te agradecer, Tony. E aí, pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta para fazer aí pro Tony, por favor, mais algum comentário do que falamos aqui, sintam-se à vontade. Eu ia trazer muito, né, aquela questão que a gente brincou no começo, né, que os caras falam, né, sonho grande ou sonho pequeno. Se você pudesse trazer alguma dica, mas não necessariamente dessa forma, qual seria pra galera que tá assistindo a gente aí? Palavra-chave para tudo que você for fazer, a palavra-chave do século XXI é curiosidade. Você não precisa ser um developer para conhecer formas de você criar, de programar, ou, enfim, não precisa ser um web designer para você desenhar um site. Hoje em dia, tem ferramenta e tecnologia para tudo que você quiser. Seja curioso. E não só isso, você pode aprender também na internet. A gente esquece, eu sei que é uma coisa muito clichê que eu tô falando, mas a gente esquece disso. A gente esquece. Então, tem ferramenta que você em 40 segundos você consegue botar um website no ar. Simples. Botou lá as caixinhas, já está pré-definido o template, clica em publicar, está no ar. Com um domínio que não é customizado, mas está lá no ar. Sim. Então, assim, tem muita ferramenta, muita coisa interessante para você mexer na internet. Iniciativa, persistência e curiosidade. Curiosidade é palavra-chave, na minha opinião, dos anos que a gente está. Se você for curioso, na minha opinião, você consegue resolver metade dos seus problemas aí com o que você encontra na internet, de tecnologia. Jorge, antes de você fazer a minha está bem conectada ainda nesse ponto. Tony, a gente tem um valor nosso que a gente fala de estar em constante evolução. E aí você falou um pouco da curiosidade aí, e eu queria trazer um pouco para a inovação, na verdade, né? Você minerando aí, caçando tantas inovações. Para você, qual a importância, cara, de estar em constante inovação? E temos um valor disso também. Vivemos a inovação todos os dias. Então, estão atrelados. Qual a importância de estar em constante atualização? Eu acredito que atualização tecnológica é importante para qualquer pessoa física ou jurídica. Você está por dentro do que existe de tecnologia para você entrar na transformação digital. Quando você conhece uma ferramenta, uma tecnologia antes do seu concorrente, se você coloca aquilo em prática, você está 10 mil anos-luz na frente dele. Foi o exemplo que eu dei da empresa aqui no começo do podcast. Uma pessoa demora 30 minutos fazendo um trabalho, outra demora 6 dias, porque uma conhece uma tecnologia e outra não. Se você coloca na sua empresa uma tecnologia diferente, por exemplo, a vitrine que eu vi na CES, que já é antiga tecnologia, mas estava lá. É um vidro transparente que você consegue projetar, fazer uma projeção nele, mas ele é transparente. Então você vê uma televisão com fundo transparente. Você coloca isso na vitrine de uma loja pequena sua, você atrai um monte de gente para fazer stories, tirar foto, fazer vídeo, e você faz marketing de graça da sua própria empresa no mundo inteiro. Eu já vi vários exemplos assim. A Hublot, lá em Kuala Lumpur, tinha uma vitrine com um projetor, que eles colocaram um projetor numa pedra e parecia que a pedra estava virando uma página de um livro. Por causa do projetor em cima de uma pedra branca. Um monte de gente tirando foto. Então, assim, quando você conhece uma tecnologia e coloca em prática antes do seu concorrente, você está 10 mil anos-luz na frente dele, você tem uma vantagem imensa de mercado. Só que as pessoas só conhecem WhatsApp, Facebook, e-mail e acham que o mundo é isso. Tem muita coisa, é só você explorar e ser curioso. Posso? Minha pergunta jabá para você, inclusive. Jabá? Tá. Cara, me parece que o teu trabalho, o teu seja como consultor, mentor, enfim, é algo que as pessoas deveriam correr atrás, é algo que faz sentido, que gera valor para as pessoas. A minha pergunta é quão acessível é isso? Não quero saber valores exatamente, mas... Acessível como assim? É tão de fácil acesso financeiro, temporal, tua agenda e tal, para uma empresa grande como é para uma startup? É tão de fácil acesso para um diretor de uma empresa que tem bastante grana e muito interesse por na prática, quanto para uma pessoa, um empreendedor que está começando agora? Boa pergunta. Eu sou professor de tecnologia, novas tecnologias. Eu faço palestra. A palestra é apenas um canal onde eu passo o meu conhecimento.
Eu passo meu conhecimento também com outras coisas, em redes sociais, em vídeos, cursos online. Aqui tudo assim. hoje, pô. Aqui hoje também. Eu também dou consultoria, dou mentoria e faço missões técnicas, também levo grupo de pessoas para feiras de tecnologia. Basicamente, o que a gente faz, o que eu faço é ensinar novas tecnologias, democratizar a tecnologia para as pessoas. Seja uma pessoa com poucos recursos, uma pessoa com mais recursos. Democratizo. A forma que eu democratizo a tecnologia para as pessoas é que muda. Viagem, comissão técnica, palestra, consultoria. Como que é a acessibilidade disso? Eu tenho todo ano, eu cobro um valor das palestras, cobro um valor das consultorias, das mentorias, mas todo ano eu deixo alguns slots de agenda para falar gratuitamente para pessoas que não têm recursos e querem aprender. Eu, além de botar nas redes sociais, eu vou também presencialmente. Alguns 4, 5, 6 slots por ano. Se precisar de mais, enfim, se tiver agenda é um prazer. E eu não fujo da minha missão. Minha missão é democratizar a tecnologia no mundo. É que todos tenham acesso, desde a pessoa mais humilde, mais pobre, a pessoa mais rica. Eu quero que os dois conheçam as tecnologias gratuitas ou não que existem na internet e os dois possam, com o uso de um computador e de uma internet, possam mudar de vida, mudar o trabalho, facilitar o dia a dia deles. É isso que eu quero fazer. Então, independente se me pagam ou não, é claro que eu não consigo fazer isso de graça toda hora, mas independente se me pagam ou não, eu vou estar de acordo com a minha missão, que é democratizar a tecnologia no mundo. Show. E as suas palavras finais, Tony, por favor? Minhas palavras finais, primeiro agradecer, prazer estar aqui com vocês. Eu acho que vocês, conhecendo vocês hoje aqui, vocês se complementam muito bem, assim. Eu acho que cada mente aqui, eu achei bacana. Cada mente aqui pensa de uma forma, vocês se complementam muito bem. Gostei muito do podcast, obrigado pelo convite. E minhas palavras finais sejam curiosos. A galera falava antigamente, stay hungry, né? Fiquem famintos. Mas assim, fiquem curiosos, cara. Também, além de famintos, né? Fiquem curiosos, procurem tecnologias, procurem ferramentas, todo dia tá lançando coisa nova. Uma solução lançada pode ser a sua solução para montar uma empresa nova, para representar alguém aqui. Oportunidades tem a rodo. O que você precisa é curiosidade apenas para chegar lá. Eu não sou developer, não sou programador, não sou designer. Eu apenas sou uma pessoa curiosa que procura tecnologias e com isso, com a minha curiosidade, eu consegui criar a maior comunidade de tecnologia e Growth Hacker do Brasil, lá no Facebook, chamado Growth Hackers Ferramentas, hoje, onde a gente ajuda hoje quase 14 mil pessoas aí, super bem engajada aí a comunidade e é gratuita a comunidade. Então sejam curiosos, que a curiosidade vai mudar a sua vida, na minha opinião. E muitas dessas curiosidades você pode matar nas redes do Tony também. A gente vai deixar os links aqui embaixo para vocês acessarem. Também as da Certsys. Se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe, curta, porque isso deixa os curiosos supridos de mais informação. Espero que esse seja mais um episódio que possa ter feito sentido para você aí em casa. Valeu!